tem outra saída, não tem outro meio, a não ser a gente fazer aquilo que é bom, fazer a paz, o amor, suprir a necessidade de irmãos que estão necessitando. Esta igreja é abençoada pelo Senhor, porque ela é formada de famílias que são famílias abençoadas pelo Senhor. Uma igreja abençoada, ela é composta de famílias abençoadas. E aqui eu tenho muitas famílias abençoadas pelo Senhor. Nesse momento queremos agradecer a Deus pela atitude maravilhosa que a Igreja Batista de Campo Limpo, a nossa igreja, teve em realizar esse culto, porque há muito tempo, né, nós estamos há quase 3 meses sem poder vir à igreja cultuar com os irmãos, e a igreja teve essa atitude maravilhosa, e eu estou assim felicíssima por essa atitude da igreja. Porque tudo, né, foi feito, foi planejado no pensamento, né, de abençoarmos o outro, e que também, né, confirma o tema deste mês que encerra hoje da família, que é famílias abençoadas para abençoar. Foi um mês grandioso para a nossa igreja, mesmo que meio a tantas dificuldades que vem assolando a nossa sociedade, o nosso mundo, conseguimos realizar na nossa igreja um evento que nunca antes tinha acontecido, que foi o Drive-In. Realizamos nesta manhã de domingo um momento de arrecadações de cestas de alimentos para doação para as famílias da nossa igreja e outras famílias necessitadas. Conseguimos arrecadar na média de 120 cestas básicas para doação. Bem, meus queridos, aqui está a prova da sua confiança com a Igreja Batista de Campo Limpo. O seu abraço, o seu empenho em abraçar as causas da nossa igreja. Arrecadamos aqui cerca de 120 cestas básicas para doação, não só da nossa igreja, mas para a nossa comunidade. E eu quero lançar um desafio para você, que não ficamos apenas só neste momento, que não ficamos apenas guardando apenas na nossa memória o que foi feito aqui hoje. Eu queria levantar nesta igreja pessoas comprometidas com o reino, comprometidas com o social. Isso aqui é apenas a amostra do que você pode fazer, do que a sua família pode fazer em abençoar outras famílias. Então eu queria levantar neste momento uma oferta de amor para todos os meses, quando você vir à sua igreja, trazer 1 quilo de alimento. Se você trouxer 1 quilo de alimento, cada família, cada representante da família, trouxer 1 quilo só de alimento, só precisa que você traga 1 quilo de alimento. Você vai estar abençoando muitas pessoas. Essas cestas vão se multiplicar várias vezes. Então eu preciso de você, preciso desta confiança, junto com a ação social, junto com o Ministério de Família e o Ministério de Missões. Estamos unificando todos esses 3 ministérios para trabalharmos pela obra do Senhor. Então eu preciso que você abrace também o que esteja sendo feito na nossa igreja. Esse é apenas o primeiro passo. As águas estão brotando. E para que essa água continue brotando desta rocha, é necessário que você contribua com seu amor. Tá ok? Então eu preciso que você doe 1 quilo de alimento todo mês. Quando você trazer seu dízimo, sua oferta, deposite no altar 1 quilo de alimento para você abençoar as famílias da nossa igreja. Que Deus nos abençoe.
Gostaria de, nesta oportunidade, saudar a amada igreja com a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus amados, que sentimos muito alegres, né? Muito gratos a Deus, porque nesse tempo que temos vivido, né? De pandemia, em que o mundo vive, né? Este drama, mas nós temos a oportunidade, o privilégio dado por Deus de estarmos reunidos na sua casa para prestar culto, para adorar o Senhor na beleza de sua santidade. E também para esse culto, é um culto também de gratidão, né? Pelos homens batistas, em nossa denominação, nosso calendário, né? Consta realmente essa data em que comemora-se o Dia do Homem Batista. Mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer dar um breve histórico. No dia 4 de junho de 1916, na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, ali foi fundada a primeira Sociedade de Homem Batista. De lá para cá vem só mudado algumas nomenclaturas. Começou-se com Sociedade Cooperadora de Homens, e hoje denomina-se SMHB, Sociedade Missionárias de Homens Batista. Então temos o privilégio de estar completando 104 anos para a honra e para a glória do nosso Deus. E nós vamos estar assim orando neste momento. Peço à amada igreja a se colocar de pé. Você onde estiver, que tenha a oportunidade, coloque-se de pé e nós está orando ao nosso Deus neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, nós te rendemos graças, ó Deus. Nós te adoramos, ó Pai querido, porque só o Senhor é digno de ser adorado, ó Deus, e exaltado, ó Pai, seja para todo sempre, ó Deus, o Senhor. Obrigado, ó Pai de amor, por esta oportunidade, por esta noite, ó Deus, em que aqui nós estamos, ó Deus, para prestar este culto, ó Pai, de louvor, adoração, gratidão ao Senhor. Que tu possa, ó Pai, tomar, ó Deus, a primazia, ó Deus, e que tudo, ó Pai, que será feito aqui, seja tão somente para a honra, glória e louvor do teu nome. Deus amado, eu quero também te pedir, ó Deus, em especial, ó Deus, por cada homem, ó Deus, cada homem batista, cada homem, ó Pai de amor, ó Deus, que também congrega, que é membro congregado da tua igreja, ó Pai, mas que essas bênçãos, Pai, venham alcançar, ó Deus, todos os homens, Pai, principalmente aquilo, ó Pai, que ainda não teve, ó Deus amado, o privilégio, ó Deus amado, de ter, ó Deus, aproveitado, ó Deus amado, de ter feito uma aliança com o Senhor, ó Deus, rendendo-se a Ti, Pai, Tu possa ter misericórdia, ó Pai querido, Pai de amor, e que eles possam, ó Pai amado, onde estiver, ó Deus, venha estar refletindo, ó Deus querido, nessa, ó Deus, e vendo a necessidade, ó Pai amado, de tomar essa decisão, ó Deus querido, para que, ó Deus, Tu possa, ó Pai, estar assim tendo, ó Deus, a maior liberdade, ó Pai, de atuação na vida, ó Pai, de cada um, ó Deus, porque o Senhor enviou o Teu Filho amado Jesus para salvar, buscar e salvar, ó Deus, o que se havia perdido, ó Pai querido, e que essa obra venha ser completa, ó Pai, na vida de cada um, ó Deus amado. As famílias, ó Pai, Tua igreja, ó Pai, que tem pessoas, ó Pai, que ainda não foram alcançadas, ó Deus querido, eles possam, ó Pai, continuar, ó Deus querido, ó Deus, na fé, ó Deus querido, na esperança, ó Pai, que um dia, ó Deus, vocês possam ver cada um dos seus, ó Pai, rendido aos Teus pés, Pai de amor. Continua conosco, ó Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o tema é expandindo missões aqui e no mundo. Vamos poder sentar? Nós vamos estar lendo agora o texto que tem como a divisa dos homens batistas. Mas eu gostaria de pedir aos irmãos que, por gentileza, né, que voltem a colocar-se de pé, para que possam estar se acompanhando essa leitura responsiva, que se encontra em Atos, capítulo 4, verso 18 ao verso 20, que nos diz. Vamos todos juntos, quem puder acompanhar neste momento. Então, eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, reconheciam que haviam estado com Jesus e, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus.
Mas Pedro e João, respondendo, disse-lhes: julgai-vos que é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, aí se enquadra realmente dentro da missão de cada homem, de realmente, não deixar de falar, ser uma testemunha constante daquilo que Deus tem feito na sua vida, para que as pessoas venham alcançadas para o reino de Deus, e que esse reino seja cada dia propagado com a ação de cada homem, na ação missionária de cada homem. Então cada homem ele é importante na igreja, como auxílio no ministério pastoral, no cumprimento da missão, ou seja, no trabalho missionário, com as suas habilidades, seus dons e seus talentos. Eu convido neste momento o grupo de louvor e entoaremos o hino 402 nosso cantor cristão, que é o nosso também hino oficial dos homens batistas do Brasil.
Amém. Que possamos, né, trabalhar, tão somente trabalhar para o Senhor, contra o reino das trevas, né, seremos, né, sempre, né, vencedor, né, quando nós nos colocamos ao dispor do Senhor para fazer a sua obra. Então o desafio é trabalhar enquanto é dia e enquanto a noite vem, não podemos, né, trabalhar. Nós pedimos aos amados, mais uma vez, a se colocar de pé, e vamos ter mais uma leitura responsiva, que se encontra em Salmos 145, do verso 3 ao verso 6, que nos diz: Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei de magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Eu gostaria de convidar, neste momento, a irmã Isabela, para que ela esteja fazendo essa oração neste momento de gratidão, né, e orar mais uma vez, por colocando a vida de cada homem na presença de Deus, que Deus continue conduzindo, né, a vida de cada um para a glória de Deus. Graças e paz, irmãos. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse dia. Eu te agradeço, Senhor, por mais um culto, Deus, em tua presença. Senhor, vem falar aos nossos corações através de cada louvor, através de cada palavra aqui nessa noite, Senhor. Senhor, eu vou te agradecer pela vida, Deus, dos homens da tua igreja, Senhor. Vai capacitando, dando sabedoria, entendimento da tua palavra, Senhor. Que eles venham todos os dias honrar o teu nome, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Vai abençoando a família de cada um. Senhor, vai, Deus, cada dia, Jesus, capacitando, Jesus, cada homem batista. E eu te agradeço, Pai, pela vida da tua igreja, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos dá um culto na tua santa presença e vem falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Convido mais uma vez o Ministério de Louvor, o grupo de louvor, para entoarmos, né, hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Nesse momento, nós iremos louvar o Senhor. E a canção que nós iremos louvar nessa noite, ele diz: quão grande é o nosso Deus. Que nessa noite você possa entoar esse louvor com bastante alegria, com bastante fé. Quão grande é o nosso Deus. Vamos cantar louvores de adoração a esse nome. Vamos louvar a Deus. Grande
se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Nesse momento, nós iremos cantar o louvor. É bom estarmos aqui na presença do nosso Deus. Nesse momento, nós não podemos estar nos abraçando aqui na igreja, mas aí na sua casa você pode dar um abraço na sua família, se confraternizar na presença do Senhor com louvor. É bom estarmos aqui.
nós iremos louvar o Senhor, ele diz lugar secreto. Que através desse louvor, você possa estar aí adorando ao Senhor, você possa estar conhecendo mais ao Senhor. E esse louvor diz: quero ir mais fundo, quero ir mais perto, onde eu te encontro. Que a cada dia nós possamos estar conhecendo mais de Deus. Vamos louvar ao Senhor com a canção Lugar Secreto. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo,
Amém. Que Deus continue abençoando o Ministério de Louvor, abençoando também a equipe de mídia, Ministério Pessoa, enfim, a todos que têm, né, cooperado para que esse trabalho esteja sempre acontecendo, né, que são os cultos. E também, irmãos, gostaria de aproveitar e agradecer também, né, pelo último domingo, pelo culto que foi prestado, pela ação, né, solidária, a campanha em que a igreja realmente abraçou. Que, enfim, Deus possa continuar abençoando a cada irmão que de forma direta e indireta, né, participou daquele momento tão, né, tão bom, né, que a igreja possa continuar com esse entusiasmo, com esse envolvimento, e que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. E mais uma vez gostaria de louvar, né, pela vida dos homens, né, nossa igreja, o irmão Jairo Júnior, como presidente da nossa SMHB, e os demais irmãos que o auxiliam na diretoria da mesma, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos. E lembrando os irmãos que no próximo domingo nós estaremos também, assim, comemorando pelo Dia do Pastor, né? Que sabemos que todos os homens são importantes na igreja, no reino de Deus, mas o pastor, possamos assim estar colocando destaque, porque é aquele que Deus chamou e que vela por todos nós. Então, que Deus esteja abençoando desde já, e que possamos estar assim, né, desde já orando, né, pela vida, sempre nossos pastores. Só lembrando, irmãos, né, que próximo domingo, nosso calendário, estaremos comemorando o Dia do Pastor. Sabemos que Deus, né, tem as formas diversas de falar a nós, os servos, né? Então, creio que Ele já falou através da leitura da palavra, dos louvores cantados, mas temos ainda, né, o momento que também é importante, talvez seja o mais importante, que é através da sua palavra propriamente dita, através do mensageiro desta noite, qual eu gostaria de convidar o pastor Regis Clinton, que estará com a incumbência, né, nesta noite, está transmitindo a palavra de Deus. E desde já louvamos a Deus pela vida do pastor Clinton, a sua família, que Deus possa continuar o abençoando, usando como instrumento nas mãos dele. E nesta noite gostaria de passar a palavra com muita alegria ao pastor Clinton, mas antes eu gostaria de pedir aos amados irmãos para se colocar de pé mais uma vez. Vamos estar orando pela vida do pastor, por tudo que já aconteceu, pelo do pastor, e que essa palavra venha alcançar corações, né? Oremos, pois. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te rendemos graças, ó Pai, mais uma vez, ó Deus querido, pelo privilégio que temos, ó Deus, de estar, ó Pai amado, na tua casa, ó Deus, prestando este culto, ó Pai, que só o Senhor é merecedor, Pai. Obrigado por tudo que aqui já foi feito, ó Pai de amor, pelo louvores cantado, leitura feita, ó Pai de amor, tudo, ó Senhor, que foi feito, ó Pai. Recebe, ó Deus, com um cheiro suave, ó Deus, e mais nesse momento, ó Pai, queremos colocar, ó Pai, a vida do pastor Clinton, ó Deus amado, nas tuas santas mãos. Sabemos que ele já está, ó Deus, que ele continue, ó Pai, sob os teus cuidados nesta noite, ó Deus, para, ó Deus, ser tão somente, ó Pai, um vaso usado pelo Senhor, como transmissor das tuas verdades, que quero falar para a tua igreja nesta noite, ó Pai, que certamente colocou no coração dele aquilo que a tua igreja precisa, ó Pai amado, ouvir nesta noite. Continua abençoando, guardando, ó Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Poder sentar, irmãos. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo aos irmãos da igreja. Também gostaria de, nessa noite, parabenizar os homens batistas, né? São 104 anos de serviço, e agradeço também o convite feito pelo irmão presidente Júnior para trazer essa reflexão, né? Que tem uma temática sugerida e que nós vamos caminhar nesse sentido. O texto para reflexão é Mateus, capítulo 9, dos versículos 35 a 38.
Nós leremos e depois vamos orar e explanar o mesmo. Amém? E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguemos ao Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara. Muito bem, nós temos algumas verdades para serem ditas nesta noite. O tema sugerido é homens envolvidos na seara, homens envolvidos na obra, no serviço do reino de Deus aqui neste lugar. Vamos orar e aí nós damos sequência. Santo Deus, queremos agradecer ao Senhor por este dia, pela vida. Queremos agradecer ao Senhor pelas circunstâncias que nos envolvem e pela direção do Senhor em sabermos utilizar o que nos convém para continuarmos anunciando o Evangelho da Tua Palavra. Abençoa o Teu povo, os homens desta igreja e do Brasil. Abençoa os campos missionários, os obreiros, e nos abençoa com a direção do Teu Espírito neste momento. Hoje, sempre nós oramos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Esse é um bom texto, é um texto muito forte, né? É um texto que no capítulo 9, completamente, nós encontramos muitas ações de Jesus, né? Jesus, nesse capítulo 9, ele cura o paralítico, ele dá a vocação de Mateus, ele fala sobre o jejum, a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, a cura de 2 cegos e um mudo, e vai falar da seara, que são os versículos que nós lemos. Então nós encontramos aqui Jesus desafiando os seus seguidores. É importante a gente destacar discípulos, os que seguiam Jesus, mas na verdade Jesus ainda não havia escolhido, selecionado pessoas para andarem ao lado dele, para andarem com ele. A multidão seguia Jesus, uma multidão maior também seguia Jesus, mas Jesus precisava de um grupo mais próximo, ele precisava de escolher algumas pessoas. Então Jesus, no capítulo 10, ele vai escolher 12 discípulos. Ele fala de Mateus no 9, mas ele convoca os 12 aqui no capítulo 10. Ele vai destacar que ele está chamando os 12 discípulos, e Jesus tem uma missão com esses 12 discípulos. Não é isso? Então, homens envolvidos na obra missionária, na seara, nos campos, como falou Jesus em João capítulo 4, 35, né? Erguei os olhos e vedes que os campos estão brancos para a ceifa. Era preciso, então, primeiro, que aqueles que andam com Jesus, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que são chamados para estar mais próximos a Jesus,
tenham a compreensão e a visão da realidade de vida em que aquele povo vivia. Jesus então estava com o propósito de trabalhar com aqueles que ele chamou, não é? João capítulo 15, versículo 16, ele vai dizer: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu quem escolhi a vocês, e vos designei para que vocês vão e deem fruto. O chamado de Jesus é contínuo e hoje ele é real. Jesus continua chamando e convocando homens e mulheres e crianças, a sua igreja, para se colocarem na frente para a batalha, para a guerra contra as armas do inimigo e do mal. A proposta de Jesus, então, é capacitar aqueles a quem ele escolhera e enviar para que estes cumpram com uma amplitude maior a missão dada por Jesus. Em Mateus capítulo 10, ele vai dizer, versículo 1: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E ele vai destacar então quem eram esses discípulos. Então Jesus, ele partilha de uma coisa necessária para quem quer servir a causa do reino, que é, primeiro, ser chamado; segundo, receber de Jesus o ensino, a instrução, a orientação, a palavra, e uma coisa importante, um elemento importante que nós podemos chamar de poder. Jesus falou que todo o poder foi me dado no céu e na terra. Se Jesus, ele tem todo o poder no céu e na terra, ele compartilha desse poder com aqueles que o seguem, com aqueles que o reconhecem como o enviado de Deus, o Messias dos céus. Então Jesus se apresenta, Jesus, ele está caminhando entre o povo, não é? No versículo 35 ele vai dizer: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias. E Jesus fazia 3 coisas importantes na sua caminhada. Ele ensinava, ele pregava o evangelho do reino e ele curava. Um elemento importante nesse texto é quando no versículo 37 Jesus disse aos seus discípulos que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? E aí Jesus, ele fala: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A palavra seara, ele está falando de campo, plantação. O mundo é o campo, as vidas são a plantação, as pessoas são aquelas que devem ser ceifadas, resgatadas, né? Conquistadas, libertadas e transferidas, vamos dizer assim, né? Transportadas de um reino que é o reino das trevas, do pecado, da aflição, da angústia, da tristeza, da desilusão, e trazer essas pessoas para o reino da paz, do amor, da esperança, da alegria. E isso é muito importante, porque isso é o que Jesus está fazendo no capítulo 9 todinho. E os discípulos andavam com Jesus, os discípulos viram o que Jesus fez, e agora eles tinham em si o poder dado por Jesus para dar continuidade ao que Jesus fez. Então os discípulos, eles saíam, eles foram enviados de 2 em 2 para anunciar, pregando o que Jesus ensinou, que foi o Evangelho do Reino. Esse Evangelho do Reino tem a missão, juntamente com as ações realizadas com os discípulos, de
libertar as pessoas e resgatarem essas pessoas das trevas e trazerem para a luz. É importante destacar que no Evangelho de João, no capítulo 1, a ideia é que o mundo anda em trevas e raiou a luz brilhou, a luz chegou ao mundo, e essa luz, ela é Jesus. E João Batista dá testemunho disso, de que Jesus é a luz do mundo. Então Jesus veio trazer a luz para um mundo de trevas, Jesus veio trazer a vida e a esperança para quem vive na escuridão e para quem vive nas incertezas da vida, não é? E aí a gente encontra Jesus quando ele diz que, ao ver a multidão, ele se compadece delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. É importante isso, porque quando nós chegamos no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, nos versículos de 35 a 38, Jesus vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. Né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Esse contexto é muito importante, porque Jesus, ele olha para a multidão e vê o seu povo aflito, sofrendo, angustiado, fazendo de tudo para tentar merecer alguma coisa, e eles só conseguiam encontrar cansaço, sufoco, peso, faltava tranquilidade e faltava paz. Isso porque havia um grupo muito grande de líderes religiosos que pressionavam muito o povo. Eles exigiam muito do povo, e essas exigências faziam com que o povo vivesse cada vez mais aflito e angustiado por não ter encontrado o consolo e a paz nos seus corações. Então Jesus se apresenta como aquele que diz: a minha paz eu te dou, eu não a dou como o mundo a dá. E Jesus, ele faz essa apresentação porque Jesus tem 3 pontos importantes no seu ministério, que é o de ensinar, o de pregar e o de libertar. Os milagres realizados por Jesus mostram que o reino de Deus chegou, mostram que Jesus é o arauto, o pregador, o anunciador das boas novas do Evangelho. Que Evangelho é esse? Que boa nova é essa? Que traz para as pessoas do seu contexto, essas que estão aflitas e exaustas, porque elas faltam-lhe uma liderança, uma pessoa íntegra, que se importe e que cuide delas. Jesus então se apresenta como aquele que vai cuidar do seu povo. Eu sou o bom pastor, diz Jesus no capítulo 10 de João, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus, ele entregou a sua vida pelo seu povo. Jesus se dedicou e capacitou outros para darem continuidade aos seus ensinamentos. Essas pessoas receberam de Jesus o poder para também exercerem com graça e com amor a missão que lhes foram dada de libertar as pessoas que se encontram escravas do mundo, do pecado, das trevas, presos às enfermidades. E Jesus se apresenta como aquele que vai trazer o consolo da alma, o alívio da alma. Então Jesus, quando nós chegamos em em Mateus 11, 35 a 30, de 28 a 31, nós encontramos Mateus 11, de 28 a 31, nós encontramos Jesus apresentando ao povo a sua missão. Qual a missão de Jesus? Além de ensinar, de pregar, de ensinar, de curar, Jesus, ele mostra que ele não se preocupa somente com o seu interior. O texto mostra que Jesus se importa com o seu corpo, com as necessidades do seu corpo,
com as necessidades da sua mente, com as suas necessidades emocionais e com as necessidades espirituais. Então Jesus, ele se importa completamente com o seu corpo, com a sua vida. Jesus se importa com você. Jesus se importa se você está passando dificuldades financeiras, de saúde, questões emocionais, psicológicas. Jesus, ele se apresenta como aquele que faz o convite. O convite de Jesus para que venham a ele também é um chamado daqueles que estão com ele para que vão, para que levem essa mensagem. E os discípulos são aqueles que foram chamados para anunciar que o reino de Deus chegou, e aonde eles se encontravam pregando e anunciando e ensinando, Jesus estava chegando. O reino de Deus chegou o poder. O poder que foi dado aos discípulos chegou aonde os discípulos chegavam. É mais ou menos como o sol. Nós não podemos ver o sol, nós enxergamos o fulgor, a glória, o brilho e o poder que o sol tem. Mas por trás do sol tem a sua força, tem a sua potência, né? Sua glória. Os discípulos anunciavam com poder e autoridade na sua caminhada, ensinando e pregando o Evangelho, libertando e curando pessoas e anunciando que o reino de Deus chegou. E Jesus está chegando em cada um desses lugares, em cada uma dessas vidas, em cada um desses corações. Jesus está consumando a obra que lhe foi dada. Os discípulos, então, eles tinham essa missão. Os homens do tema que devem estar envolvidos na seara, eles precisam compreender, nós precisamos compreender, a igreja precisa compreender que para estarmos envolvidos na seara, nós temos que andar com Jesus, nós temos que caminhar com Jesus, nós temos que aprender com Jesus, pelo seu Espírito que em nós habita, por meio da sua palavra inspirada, o que ele nos ensina, o que ele prega e o que ele faz. Porque Jesus espera da sua igreja hoje que ela, tomando posse da palavra, guiada pelo Espírito de Deus, ele aprenda com Jesus e ele ensine o que a Bíblia mostra, ele pregue as verdades do Evangelho do Reino de Deus e, quando precisar, use o poder de Deus. Com oração, use o poder de Deus. Então Jesus, seguindo o texto, ele vai dizer: eu estou comovido, Jesus está comovido do seu íntimo, de ver como o seu povo está aflito, angustiado e sofrendo nas mãos de falsos pastores, de líderes religiosos da sua época. E Jesus, cheio de compaixão, ele vai dizer, realmente como está lá em João capítulo 4, os campos estão brancos, são grandes, estão brancos, mas está faltando trabalhador. E os homens e as mulheres e o corpo de Cristo é convidado para, ao ouvir a voz de Jesus, diga sim, se disponha, abra o seu coração, ore, como o próprio texto diz, orem, peçam ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Naturalmente que quando você ora, você se quebranta. É muito mais claro você sentir a necessidade do outro quando você olha como Jesus olha. Quando você enxerga ou vê a partir de como Jesus olha e vê as pessoas. E então, esse é o momento que Deus está falando com você e está dizendo, eu estou esperando isso de você. Isso é envolver-se na seara, nos campos, que é esse mundo, anunciando que o reino de Deus chegou. A igreja é então desafiada, né, nos tempos em que nós estamos vivendo, de pandemia, de
de muitos questionamentos, de muitos receios, a expressar o amor de Deus e a compaixão de Jesus por meio de muitas ações, sejam elas direcionadas para a necessidade do corpo, para necessidades emocionais e anunciando o Evangelho que liberta da escravidão, do pecado e da morte, anunciando assim o reino de Deus na vida dessas pessoas. Eu agradeço o momento e a minha oração é que nós possamos ser melhores do que nós achamos que somos no serviço do reino de Deus. Os campos continuam aí, as necessidades continuam aí e os obreiros continuam sendo necessários também. Vamos nos dispor e que Deus abençoe a sua igreja hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Santo Deus, nós sabemos das nossas ocupações, mas sabemos também da primazia que deve ser servir ao Senhor e à tua causa. No reino de Deus, abençoa o teu povo, a tua igreja, nos ajuda a compreender que não tem valor maior do que o do servir a causa do reino. Oramos ao Senhor agradecidos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Clinton. Mais uma vez, nós desejamos que Deus continue lhe abençoando poderosamente, também sua família. E aos irmãos, nós desejamos uma semana abençoada, sob os cuidados de Deus, e que possamos continuar firmes e constantes, sempre abundante, sabendo que a nossa caminhada ela não é vã no Senhor. Com ação silenciosa, estamos despedidos esta noite.